Um dos episódios mais marcantes da história do trabalho no Brasil é também, infelizmente, um dos menos lembrados. Quando se fala em Segunda Guerra Mundial e na participação do Brasil no conflito, imediatamente pensamos na força expedicionária e na sua importância na campanha da Itália, em que os nossos pracinhas enfrentaram as forças do eixo. Porém, o Brasil não participou da guerra apenas com o envio de soldados, mas também foi fundamental no esforço de guerra, ou seja, fornecendo matérias-primas para as forças aliadas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a esquecida história dos soldados da borracha. Em 1942, em meio à Segunda Guerra Mundial, o Japão, então responsável por 97% da produção de borracha do mundo, como retaliação, cortou o fornecimento para todos os países inimigos. Sendo a borracha matéria-prima fundamental para a indústria bélica, a ação do Japão deixou muitos dos países em guerra, e em especial os Estados Unidos, em situação alarmante com os baixos estoques de borracha. Save rubber, says America, but collection of scrap for reclaiming has to be organized. This is how it's done in the States. Even rubber toys help. It's patriotic to hand them over, and you also get pay, a cent a pound. The kids are dead keen on collecting, you can bet your life on that. No sacrifice is too great, no contributor too small, when it means giving the Japs a kick in the pants. A borracha era efetivamente a matéria-prima que tinha maior risco de faltar e, portanto, poderia paralisar a máquina de guerra norte-americana. Uma comissão foi então convocada pelo presidente americano na época, Franklin Delano Roosevelt, e após estudar as possibilidades de novas fontes de fornecimento, concluiu que a Amazônia tinha uma quantidade de seringueiras capaz de produzir 800 mil toneladas anuais de borracha, mais que o dobro das necessidades norte-americanas. Porém, havia um problema. Apesar do potencial indicado, existiam na época apenas 35 mil seringueiros em atividade na Amazônia, quando na verdade seriam necessários cerca de 100 mil homens para elevar a produção aos níveis desejados. Foi nesse contexto, e em meio à ditadura do Estado Novo, e como parte dos acordos de Washington assinados com os Estados Unidos em decorrência da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que o país se comprometeu a aumentar para 100 mil toneladas por ano a produção de borracha. O governo estadunidense iria entrar com um forte financiamento para a produção de borracha na Amazônia, enquanto que o governo brasileiro deveria organizar o encaminhamento de grandes contingentes de trabalhadores para os seringais. Numa grande mobilização por todo o país, Getúlio Vargas, então presidente, veiculou muitas promessas àqueles que se dispusessem a colaborar. Com a criação do Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores da Amazônia, o governo previa um pequeno salário para o trabalhador durante a viagem até a Amazônia, e após a chegada, uma remuneração de 60% de todo o capital obtido com a borracha. Além disso, a intensa propaganda prometia encetar novos planos de colonização da região, com distribuição de terra, ao mesmo tempo em que, novamente, punha-se em evidência a seca, que em 1942 assolava o sertão nordestino. Comparados pelo governo e pela imprensa a soldados, o que lhes rendeu o apelido de soldados da borracha, os trabalhadores foram enviados num verdadeiro esforço de guerra. Aos poucos ficou claro que o alistamento voluntário não seria suficiente para dar conta do montante de produção esperado. Teve início então o recrutamento forçado de jovens, focado principalmente na população do sertão nordestino. Ofereciam-se apenas duas opções às famílias: ou seus filhos partiam para os seringais como soldados da borracha, ou então seguiriam para o fronte na Europa. Não é difícil imaginar que muitos daqueles jovens preferiram a Amazônia. Vou-me embora pro Amazonas. Adeus, princesa do norte, adeus. Quem parte, parte chorando. Quem fica, chora de dor. Adeus, adeus, adeus. Adeus, todos meu amor. Quem parte leva saudade e deixa saudade
para alguém que fica chorando de dor. Vou-me embora pro Amazonas e Deus vai me levar. Pronto. Tratados no início da campanha como verdadeiros heróis de guerra, os soldados da borracha não tardaram a deparar-se com inúmeros problemas. Além das dificuldades de chegada à Amazônia, já que a viagem chegava a demorar mais de 3 meses em péssimas condições de transporte e alimentação, padeciam diante da total ausência de assistência médica ou dos inúmeros conflitos entre trabalhadores e proprietários de terras. O resultado fala por si só. Dos 60 mil soldados da borracha enviados para os seringais entre 1942 e 1945, metade acabou morrendo na Amazônia ou mesmo na viagem. Para termos uma ideia dos números, basta lembrar que no mesmo período, dos 20 mil combatentes brasileiros na Itália, morreram apenas 454. Em 2019, o cineasta cearense Volney Oliveira lançou um documentário chamado Soldados da Borracha, contando essa história de luta por reconhecimento, tanto da população quanto principalmente do Estado brasileiro. O documentário foi filmado nos estados do Ceará, Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo e em Brasília, e traz comoventes entrevistas de soldados sobreviventes e de outros personagens envolvidos na saga. É uma obra importante para compreender a história desses soldados e para o reconhecimento da importância dessa história ainda pouco conhecida. Ao contrário dos pracinhas, estes só foram reconhecidos como combatentes da Segunda Guerra Mundial 40 anos depois, em 1988, e apenas com este reconhecimento tiveram direito a uma pensão vitalícia no valor de 2 salários mínimos. Muitos desses soldados lutam até hoje por reconhecimento e pelo cumprimento da promessa de receber a mesma aposentadoria que os militares. Rapaz, a promessa foi assim: quando eu cheguei na base de Belém do Pará, aí o coronel João Deus da Costa, aí disse: olha, meu filho, quando a guerra se acabar, vocês é bem danizado. Foi verdade. Tem uma vitalícia pro resto da vida toda. Foi exatamente. Aí vocês levam a vida bem, mas quando a guerra se acabar. Foi exatamente. E nada disso chegou. Nada disso chegou para nós. Prometeu que quando a guerra acabasse, nós voltávamos para nossas terras, mas não voltemos mais não, né? E ver se ia fazer alguma coisa por nós ainda, porque não é impossível. Eles têm o direito de serem reconhecidos como soldados da borracha, juntamente com aqueles que lutaram no fronte de guerra. Eles prometem que dá, mas não dá. Quando ganha, esquece de nós. Nós somos umas pessoas esquecidas dos políticos. Não acredito em político nenhum, não, senhor. O político que eu acredito é nosso Senhor Jesus Cristo. É o único político que eu... É Ele que dá tudo para nós. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar em suas redes sociais. Assim você estará ajudando o nosso projeto a crescer e a alcançar cada vez mais pessoas. Fiquem ligados em nossas redes sociais para saber das novidades da nossa equipe. E qualquer dúvida sobre o conteúdo, sugestão ou complemento, fique à vontade para comentar aqui embaixo. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até o próximo vídeo.